prosseguimos aqui na nossa pauta relacionado, portanto, a essa ação judicial de investigação eleitoral, portanto, que foi impetrada pela coligação derrotada nas últimas eleições, a coligação do ex-prefeito Dimas Cruz, contra a coligação vencedora, no caso da prefeita, doutora Gorete Caetano, e seu vice, o Éder Rocha, aqui no município de Itapajé. E como o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, exatamente com base na argumentação da denúncia, está no centro de toda essa discussão, no centro do cerne, portanto, é o cerne dessa discussão. O nosso repórter Maicon Rios, ele conversou também logo após essa audiência de instrução acontecida ontem aqui no Fórum de Itapajé com o Dr. Cid Lira Braga, que é o presidente da instituição, da entidade, o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Vamos conferir. Eu converso com o advogado Dr. Cid Lira Braga, presidente do sindicato CISPUME. O CISPUME é colocado no centro de uma questão jurídica, de uma ação de investigação judicial eleitoral, movida pela coligação capitaneada pelo então ex-prefeito Dimas Cruz, contra a então prefeita Gorete Caetano. Essa ação movida ainda no ano 2020 por ocasião das eleições. Dr. Cid, o que dizer então, enquanto sindicato que está no centro destas discussões, colocado aí então em xeque o trabalho do sindicato em relação a, segundo o advogado da parte que impetrou com a ação, colocando o sindicato como sendo um órgão que favoreceu a eleição até então da atual prefeita Gorete Caetano. Como é que o sindicato avalia essa situação hoje aqui em que você é o centro das discussões? Boa tarde. Boa tarde, Maicon Rios. Boa tarde aqui aos ouvintes. De fato, o objeto dessa ação, a ação de investigação judicial eleitoral, tem como esse objeto tentar mostrar que é o que a candidatura do então ex-prefeito Dimas Cruz, tentando demonstrar que o sindicato, as ações dos sindicatos foram determinantes para desequilibrar o pleito e, consequentemente, mudar o equilíbrio das eleições e dar a vitória para a então prefeita Gorete. O que nós entendemos, nós defendemos é que o sindicato é um sindicato de luta e já estamos com 4 prefeitos que nós, enquanto no sindicato, nós estamos pleiteando nossas reivindicações de 4 prefeitos. Todos os 4 prefeitos que já passaram, todos eles, a nossa pauta de reivindicação é a mesma, lutando pela melhoria dos servidores municipais, uma pauta abrangente que venha beneficiar todos os servidores e, no caso específico aqui da prefeita Gorete, em campanha, foi assinado esse termo de compromisso no sindicato, onde o primeiro ponto do compromisso era dar o reajuste salarial para todos os servidores, fazer concurso público, pagar a CAPES, manter a CAPES em dias, pagar o precatório, dar insalubridade para os auxiliares civis gerais, e esse ponto aí até agora nenhum deles foi cumprido. Então, se a gente for observar também, outro ponto a ser levantado é isso, que ela não cumpriu nenhum deles ainda. Tudo não passou de intenções que foram colocadas ali na época da campanha. Tanto ela, como também os outros candidatos também foram convocados para o sindicato através de live. Também fizemos um ofício para as coligações de todos os outros candidatos para que também pudessem ir no sindicato para poder se comprometer nessas reivindicações que não eram reivindicações de beneficiar nenhum diretor sindical, mas beneficiar toda a coletividade, uma luta de mais de quase 10 anos em pautas, que tem mais de 10 anos de reivindicação. Então, nosso posicionamento nessa audiência aqui era também mostrar que o sindicato é um sindicato que tem reivindicações e não foi nada específico com a prefeita Gorete. Pelo contrário, ainda hoje a gente continua cobrando dela melhorias para os servidores. Coube ao sindicato apenas essa questão de expor essa situação, ou o sindicato também corrobora com a defesa da prefeita Gorete, ajudando-os a indicar possíveis testemunhas que possam ser favoráveis à prefeita? Não, foram colocados aqui testemunhas, as testemunhas que estiveram aqui presentes foram, maioria, servidores públicos, pessoas que foram arroladas, as testemunhas pelo ex-prefeito, e também pessoas que foram da diretoria do sindicato, que também estavam lá na reunião e todo mundo viu as lives, o documento foi algo público, notório, e foi isso que a gente apresentou. Não foi exatamente algo que vinha a mostrar, beneficiar um ao outro, mas mostrar a verdade dos fatos. E a verdade dos fatos é que o nosso posicionamento, na verdade, foi de forma de as pautas eram de luta de todos os prefeitos que já passaram. Agradeço pela sua entrevista. Obrigado também, Maicon. Repórter Maicon Rios para o Jornal Integração. Muito bem, está aí, portanto, o advogado Cid Lira Braga, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Itapajé. Em resumo, todos os candidatos foram convocados, foram convidados, na verdade, a estarem participando de um momento como esse, junto ao sindicato, junto aos servidores. Somente a doutora Gorete Caetano, então candidata naquele momento,
se comprometeu, se dispôs, foi lá e se comprometeu com as demandas, né, com a agenda de demandas que foi, portanto, apresentada nessa carta compromisso. E, em linhas gerais, a grande maioria dos pontos, a verdade é essa também, não foram até esse momento atendidos, né, dos compromissos assumidos lá perante os servidores por parte da doutora Gorete. A maioria desses pontos não foram atendidos, não foram cumpridos até esse momento. Com relação a esse assunto, o que acontece? Só para a gente fechar aqui, já que tivemos aqui, portanto, as participações tanto do advogado do ex-prefeito Dimas Cruz, do advogado presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, e não tivemos a manifestação da defesa da prefeita Gorete Caetano, porque eles não quiseram se manifestar, ela não quis se manifestar, né, mas inclusive o espaço está aberto. A denúncia foi feita, né, em resumo aqui, para que você consiga compreender, portanto, todo esse processo. A denúncia havia sido feita ainda em 2020, exatamente ainda no processo eleitoral. Naquela ocasião, o processo, né, a denúncia, ela foi julgada improcedente. No entanto, houve no linguajar jurídico, e o doutor Pedro ali falou exatamente isso, um defeito de tramitação, visto que a Justiça Eleitoral naquele momento, né, o ente julgador naquela situação, ele não deu a oportunidade da acusação, né, da coligação do ex-prefeito Dimas Cruz, apresentar as provas. Diante disso, a coligação do doutor Dimas, né, através da sua assessoria jurídica, recorreu ao TRE, esse recurso foi julgado, portanto, procedente, e após ter sido julgado procedente, esse processo voltou, né, aqui à instância inicial, a comarca de Itapajé, que no caso é a primeira instância, fazendo com que, ou solicitando que de fato esse processo tivesse novamente sequência, desta feita seguindo todo o processo normal, que é exatamente começando com a audiência de instrução, onde as testemunhas, onde as provas são apresentadas, né, por aqueles que estão, portanto, fazendo a acusação, né, e consequentemente quem está sendo acusado apresenta, portanto, ali a sua defesa. Então, o que aconteceu foi exatamente isso. O processo vem desde 2020, havia sido julgado improcedente naquele momento. A coligação do ex-prefeito Dimas Cruz recorreu, porque naquela situação o ente julgador não lhe deu oportunidade de apresentar as provas, e agora, após ter sido julgado procedente esse recurso, o processo volta à instância inicial e vai transcorrer seguindo exatamente todas as etapas, e a primeira dessas etapas é exatamente a audiência de instrução, que foi o que aconteceu ontem, e deve acontecer uma segunda audiência de instrução, portanto, nos próximos dias, onde mais pessoas deverão ser chamadas também para serem ouvidas, né, pela Justiça aqui da comarca de Itapajé.